Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Se for amanhã, se for final de semana. Aqui é o professor Everton, sou professor de Geografia. Estamos dando início aqui à nossa aula de Geografia dessa semana do dia 24 a 28 de maio, tá? Hoje especificamente dia 27 de maio. Bom, pessoal, eu deixo aqui uma atividade de revisão, né? Uma atividade que foi aplicada na semana passada, que é justamente para reavivar a memória de vocês da última aula, que foi o tema principal, desenvolvimento sustentável e a proteção ao meio ambiente no Brasil. O Brasil, um país aí que é dúbio nessa questão, porque é o país com a maior biodiversidade do planeta, né? Ele é um país mega diverso, ou mega biodiverso, mas ao mesmo tempo lidera o ranking dos países que mais causam desmatamento e queimadas em florestas no planeta. E sobretudo nos últimos 2 anos que a situação piorou bastante, né? É um debate aí constante, inclusive, né? O ministro o ministro do Meio Ambiente, né, do atual governo, ele tem sido aí alvo de acusações, inclusive com informações vindo da CIA dos Estados Unidos, né, da polícia lá dos Estados Unidos, de que o ministro do Meio Ambiente do Brasil é envolvido em venda ilegal de madeira. Bom, temos que esperar as investigações para fazer um juízo de valor sobre isso. Mas dá aí uma medida do como o meio ambiente no Brasil tem sido desrespeitado nas últimas décadas, não apenas nos últimos 2 anos que a situação piorou, mas nunca esteve boa. Em governos anteriores também era ruim, né? Mas não acho que tenha melhorado, não. Acho que piorou bastante agora, neste momento que vivemos. O caminho, óbvio, né, é o desenvolvimento sustentável, que é manter o desenvolvimento do país, gerar riqueza, combater a pobreza e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Isso que é desenvolvimento sustentável. Então, aqui nós temos algumas afirmações que vocês vão classificá-las como desenvolvimento sustentável ou não. Tá ok? Opa, agora acho que fica mais fácil de vocês verificarem, né? Eu estava na parte de edição e não de visualização. Então, ó, não é desenvolvimento sustentável. Combater a pobreza não é desenvolvimento sustentável? Claro que é, né? E assim vocês vão continuar classificando aqui, ó. Agricultura e pecuária extensiva. Extensiva quando o gado é criado solto, geralmente precisa desmatar, né? Para você colocar o gado no lugar lá, né? Para colocar as pastagens, você tira as árvores. Então, obviamente, essa aqui não é desenvolvimento sustentável. Defender o meio ambiente é desenvolvimento sustentável. Defender o meio ambiente a qualquer custo, podendo causar desemprego? Não. Desenvolvimento sustentável, ele tem que ter a contrapartida social, não só defender o meio ambiente. Você precisa proteger as pessoas da pobreza também. Preservação da mata ciliar é desenvolvimento sustentável, certo? Então, é aqui, ó. Manejo florestal de acordo com as leis? Sim, você pode cortar árvores desde que esteja obedecendo às leis e faça compensações. Uso intenso de agrotóxico não é uso sustentável, né? Isso causa sérios problemas ambientais. Turismo com cuidados ambientais pode inclusive gerar emprego, né? E turismo, ele casa muito bem com proteção do meio ambiente, porque as pessoas precisam preservar o meio ambiente para manter o local ali atrativo a turistas. Manutenção do uso de combustíveis fósseis não é desenvolvimento sustentável, tal. Combustíveis fósseis geram muita poluição e aquecem o planeta, causam efeito estufa. Água tratada e esgoto tratado antes de ser desenvolvido, isso é desenvolvimento sustentável. Permitir e legalizar as queimadas de modo a acelerar o progresso da agricultura em áreas florestais? Olha, isso não é desenvolvimento sustentável, tá? Permitir legalizar queimadas, não. A não ser que seja um processo legalizado, né, de modo muito restrito. Então, mas criar leis que facilitam a destruição do meio ambiente, isso não é bom, né? Foge do desenvolvimento sustentável. Promover o uso de fontes de energia limpa, como eólica, hidrelétricas, carros elétricos, é sim desenvolvimento sustentável. Bom, vamos lá. Outro aqui de revisão, certo? Fato ou fake? O Brasil é pobre em biodiversidade? Fake. O Brasil é rico em biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de espécies de animais
vegetais e micro-organismos de uma determinada localidade? Fato, isso que é biodiversidade. O Brasil é um país de rica biodiversidade do planeta, de mais rica diversidade, fato. O Brasil, por ter uma enorme biodiversidade, pode permitir avanço do desmatamento? Fake, não pode permitir. Para ele manter essa liderança, ele precisa coibir o desmatamento. Biopirataria é o roubo de animais e espécies vegetais de um país para outro, objetivando o tráfico ilegal de animais e o uso medicinal de plantas sem o devido ressarcimento às comunidades locais. Isso é fato, né? O Brasil sofre com biopirataria também, que a gente vem aqui roubar tanto animais para o tráfico ilegal de animais, como também plantas e principalmente plantas medicinais no uso da fabricação de remédios. E não pagam, né, por isso. As regiões mais frias e secas do planeta apresentam os maiores índices de biodiversidade. Bom, não, né, pessoal? Regiões mais frias e secas são as que têm menos biodiversidade. Então aqui é um fake, tá? Vamos lá. Essas duas primeiras aí, né, eu entreguei uma beijada para vocês porque era revisão, já foi cobrado na semana passada. Teve muitos erros e aí eu faço a correção aqui para vocês acertarem agora, tá? Então, recursos estratégicos. Vamos falar sobre energia nesta aula. Pessoal, primeiro nós temos que entender que energia e minérios estão, principalmente esses dois grupos de fontes de energia e minérios, são chamados de recursos estratégicos. Eles são fundamentais para a soberania de um país, né? Para o desenvolvimento econômico do país, né? Você ter combustíveis suficiente para sustentar o crescimento econômico e atrair empresas estrangeiras é fundamental. Um país que tenha uma boa quantidade de recursos minerais, e principalmente minerais energéticos, como petróleo, carvão, mineral, tem uma posição de vantagem no processo de industrialização. O carvão mineral, por exemplo, é utilizado em usinas termoelétricas, mas também podem ser utilizados em metalúrgicas e siderúrgicas, que são a base da indústria, certo? Sem metalúrgicas e siderúrgicas, outras indústrias não podem se desenvolver, como a indústria de eletrodomésticos e de automóveis. Elas dependem das metalúrgicas e siderúrgicas, porque são essas que transformam o minério de ferro, o alumínio, a bauxita, entre outros minérios, como estanho, em placas de aço, placas de alumínio, placas de metais que serão utilizados por outras indústrias, tá? Para fazer um armário, para fazer um capô de um carro, uma porta, para fazer um fogão, uma geladeira, precisa das metalúrgicas e siderúrgicas fornecendo um material semi-pronto, né, para que essas indústrias possam terminar o trabalho, né, da transformação da matéria-prima. Então, é por isso que esses recursos estratégicos precisam ser regulamentados pelo governo. O governo ele pode proibir, em muitos casos são proibidos a presença de empresas estrangeiras por causa disso. Porque uma empresa estrangeira ela pode preferir vender para outros países e atrapalha a estratégia do país em se industrializar. Se uma empresa vem aqui e decide que vai vender todo o minério de ferro para o exterior, a gente não consegue ter indústria siderúrgica aqui. E se não tiver indústria siderúrgica e metalúrgica, não vai ter indústria de eletrodomésticos nem de automóveis. Então, o país precisa regulamentar leis que garantam o fornecimento desses recursos de maneira à manutenção da industrialização do país. Isso não significa que o governo precisa ser dono necessariamente das empresas, mas ele precisa regulamentar, no mínimo ele precisa regulamentar a atuação das empresas, de modo a garantir que esses recursos sejam fornecidos aos brasileiros. Imagine, por exemplo, uma indústria de, por exemplo, uma hidrelétrica, né, que produz energia elétrica dentro do Brasil, mas que decide que vai vender energia para a Argentina. O que vai acontecer? Vai ficar mais caro a energia para a gente, porque a nossa energia está sendo vendida para outro país. Então o governo ele é responsável por regulamentar
a produção, certo? Por isso que tem muitas empresas estatais nesse setor de recursos energéticos, né? Empresas do governo atuando na exploração de petróleos e minérios. Originalmente aqui no Brasil, a Vale do Rio Doce, que era a maior mineradora do mundo, era do governo brasileiro, mas foi vendida. E a empresa Petrobras, atualmente, ela é parcialmente do governo e parcialmente ela é capital aberto, né, nas ações. Mas tem muita gente defendendo a venda da Petrobras. Muitos criticam essas propostas, né, de privatização dessas empresas do governo, porque pode ameaçar no futuro o fornecimento de recursos estratégicos, como fontes de energia à população brasileira, se essas empresas privadas preferirem, de repente, vender para outros países. Então, o governo precisa, se permitir a privatização, precisa regulamentar de modo a garantir que essas empresas obrigatoriamente forneçam ao Brasil essas fontes de energia, tá ok? Quero que vocês prestem atenção agora nesse gráfico que mostra o percentual de oferta de energia elétrica no Brasil entre 2016 e 2017. E observe que as hidrelétricas, esse hidro aqui das empresas hidrelétricas, aquelas barragens nos rios, sabe? Movimentando turbinas, gerando energia elétrica. É a principal fonte de energia no Brasil. Aqui dando 68,6. Eu lembro que quando eu estudei isso, né, com a professora Saraí, lá nos anos 1990, esse valor ultrapassava 82%. Ou seja, de lá para cá diminuiu a nossa dependência da hidroeletricidade. Isso tem um lado positivo, porque as hidrelétricas elas dependem muito dos regimes de chuva. Os reservatórios precisam estar cheios e nem sempre tem chuva suficiente para encher os reservatórios, tá? É necessário permitir que uma passagem de água em grande quantidade para gerar energia elétrica, tá? Então, quando nós temos uma dependência muito alta, como até pouco tempo nós tínhamos, de energia hidrelétrica, isso significa que num período sem chuvas podemos ficar sem energia, tá? Se os reservatórios ficarem muito baixos, não dá para, tem que fechar as comportas e aí para de fornecer energia, tem apagão, né? É uma energia que tem um alto custo inicial, as hidrelétricas, porque custa muito caro você fazer uma barragem. O Brasil, por exemplo, fez a usina de Itaipu na fronteira com o Paraguai. Ela é binacional, pertence aos dois países, mas o governo brasileiro gastou sozinho, né, para construir. O Paraguai não tinha condições. E o Paraguai está pagando com fornecimento de energia excedente a preço de custo ao Brasil, desde então, né? Eles são obrigados a revender ao Brasil o que eles não utilizam. E eles utilizam 100% da energia de Itaipu para o país todo e ainda sobra para revender para o Brasil uma grande quantidade. 40% da energia do Brasil vem dessa única usina na fronteira com o Paraguai. A usina de Itaipu, a binacional de Itaipu, que é a maior produção de energia hidrelétrica do mundo, a segunda maior hidrelétrica em tamanho, perdendo só para a usina de Três Gargantas na China, tá? Bom, pessoal, observe que o gás natural vem em segundo, né? Petróleo, energia nuclear, carvão, biomassa, gás industrial e eólica aparecem logo atrás. Houve uma diversificação, porém o peso continua sendo muito maior para as hidrelétricas na produção de energia elétrica. Quando nós falamos em produção de energia, se falamos de modo geral, teríamos que estar incluindo aí o diesel, a gasolina, o álcool combustível, tá, para os automóveis. Mas nesse caso aqui se refere apenas à energia elétrica, então não conta combustível de carro, tá? Por isso que às vezes muda aí o gráfico, né? Se você incluir a energia para automóveis, aí a conta é outra. Aqui é só energia elétrica. Ou seja, esse petróleo aqui não está incluído o petróleo usado na gasolina, tá? E o carvão aqui só está incluído o carvão utilizado em termoelétricas e não o carvão utilizado nas siderúrgicas e metalúrgicas, que não são utilizados para produzir energia elétrica, e sim para o derretimento dos minérios, né? Bom, o fato do Brasil ter um percentual tão alto de hidroeletricidade é fruto também
da grande quantidade de rios que temos, especialmente na região centro-sul do Brasil, que são rios e planaltos, né? São rios com uma boa corredeira, rios que têm facilidade para você construir usinas hidrelétricas, né? Não no norte do Brasil, na região amazônica, que é a região que tem mais rios, lá os rios não têm as características que favoreçam a construção de usinas hidrelétricas, embora existam, né? Como a de Belo Monte, por exemplo, que é na Amazônia. Só que ela custa muito mais caro e produz muito menos energia elétrica, né? Porque rios de planície, a água é mais lenta e a barragem tem que ser maior. Então você vai gastar mais para ganhar menos na venda da energia. Então os rios de planalto geralmente têm paredes, né? São mais fundos e rápidos. Os rios não são meandricos, ou seja, eles são mais retos. Então é mais fácil construir barragens desse tipo de rio, que é o que tem no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso. São os estados aí que concentram a maior parte. A divisa ali do Paraná com o Paraguai é que está a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, que é a usina de Itaipu. Bom, pessoal, falando aí da usina de Itaipu, né, falando do diabo aparece o rabo, a página 43 fala justamente da usina de Itaipu, né, que ela foi construída aí na década de 1970, na divisa Brasil e Paraguai, certo? Energia produzida em Itaipu representa 17%, já foi mais, já foi 40%, caiu do consumo brasileiro e 75% do paraguaio. E inclusive o Paraguai revende uma parte para o Brasil. Eles utilizam 100% porque ali deve ter pequenas fontes locais que acabam entrando nessa conta, mas eles revendem para o Brasil a maior parte do que eles têm direito. Inclusive aqui, ó, nesse textinho, né, fala da usina de Três Gargantas, que é a maior do mundo, né, que eu tinha sido falado na página anterior para vocês. Mas em produção de energia é a maior do mundo, ela continua sendo a usina de Itaipu. Ela está na cidade de Foz do Iguaçu, né, na fronteira ali com o Paraguai, a cidade de Puerto Iguaçu, e próximo à Cidade del Este, no Paraguai também. Bom, aqui também explica no texto por que o Paraguai usa só 10% do que ele tem direito, né? Porque a população do Paraguai é bem pequena, né? Só 6 milhões de pessoas. Pessoal, um texto muito interessante para vocês lerem é esse aqui, ó, os impactos socioambientais das hidrelétricas. Embora as hidrelétricas sejam chamadas como uma fonte limpa de energia, porque não gera poluição, né? E não polui a água que passa pela usina, tem problemas ambientais sim, né? Primeiro que na construção de uma barragem como essa vai se formar um lago artificial imenso, com muitos quilômetros de extensão de água sendo represados. Isso faz com que comunidades que viviam na beirada do rio tenham que ser deslocadas para outras regiões, né? Os pescadores odeiam isso, porque primeiro que o próprio rio vai ser prejudicado, né? A presença de peixe tende a diminuir com a construção de barragens. Os peixes precisam subir o rio para se reproduzir e as barragens atrapalham muito. Embora as usinas façam lá uma escada para os peixes subirem, que faça até a pesca e a ressolta, às vezes até soltando, fazendo inseminação artificial e fazendo repovoamento, mesmo tendo esse trabalho, o saldo é negativo, né? Onde tem usina hidrelétrica, a tendência é diminuir a quantidade de peixes, pela dificuldade dos peixes em se reproduzir, tá? Então, muitos pescadores odeiam pescadores, quando tem comunidades indígenas também, não gostam, né? Comunidades indígenas que tem lá, inclusive cemitérios, às vezes, na beirada do rio, que são soterrados. Isso gera problemas com essas comunidades, que não aceitam perder o local onde eles escolheram para viver. Além disso, né, áreas florestais, às vezes de biodiversidade endêmica, serão encobertas pela água, causando perda de biodiversidade com a formação de um lago imenso, tá? A água vai ficar mais aquecida, tá? A evaporação tende a aumentar. Então há uma série
de problemas ambientais, sim. Mas comparado, por exemplo, à energia do carvão mineral em termoelétricas, que gera uma poluição muito grande, uma poluição desde a extração até a sua queima, né, gerando poluentes que causam efeito estufa, é muito melhor hidrelétrica do que termoelétricas, que são mais caras, né? A energia das termoelétricas são bem mais caras e poluem mais. Então, por ponto de vista ambiental, compensa a energia hidrelétrica sem dúvida nenhuma, mas isso não significa que ela não tenha impactos ambientais. Repito, leia esse texto aqui porque tem uma atividade que vocês vão ter que responder sobre isso. Bom, pessoal, vamos agora aqui na página 44, certo? Que fala dos combustíveis fósseis. Mas eu vou deixar essa página aqui, pessoal, para o próximo vídeo. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá? Então esperem aí que eu vou mandar um outro vídeo sobre a página 44 e o final aqui, 44, 45, 46, vai para o segundo vídeo, tá? E explicando as atividades também. Então aguardem aí.